inteligente. Hoje à noite nós vamos escutar. Você acorda devagar, como se estivesse flutuando entre o sono e um sonho que parece ter vida própria. Seus olhos se abrem para uma laje de pedra fria, esculpida com rostos sorridentes. Ou talvez zombeteiros que te observam do teto. O cheiro no ar é de milho tostado, misturado com algo que lembra incenso de copal. Ao longe, tambores batem num ritmo lento, quase preguiçoso, como se até os músicos estivessem com vontade de ficar deitados. Bem-vindo a uma viagem pelo tempo onde o calendário tem opinião própria e alguns dias se recusam a trabalhar. Antes de se acomodar, tira um tempinho para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E comenta aí de onde você está assistindo e que horas são. Vai ser divertido. Imaginar esse momento se espalhando em vários fusos, cada um entrando no sono ao seu ritmo. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo gostoso e vamos mergulhar juntos na nossa história de hoje. Você está deitado no centro de uma construção antiga. Ao seu redor, colunas altas de pedra negra sustentam o que parece ser uma cúpula aberta por onde a luz da lua entra recortada, criando desenhos que se movem conforme você respira. E ali, bem à sua frente, repousa um disco enorme, entalhado com imagens tão complexas que parecem se mexer. O calendário asteca. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é: como alguém teve paciência para fazer isso? A segunda é: será que tem Wi-Fi aqui? Mas logo você percebe que está diante de algo muito mais profundo do que uma simples contagem de dias. Este calendário não é só um objeto, é um personagem. E ele tem algo a dizer. Os astecas não usavam um calendário, mas dois. O Tonalpohualli, com 260 dias, cuidava do sagrado, dos presságios e da espiritualidade. Já o Xiuhpohualli, com 365 dias, era o calendário solar, regendo as estações e as festas públicas. E como bons mestres da organização mística, eles combinavam os dois para formar ciclos de 52 anos. Uma verdadeira engenharia do tempo. Só que, entre guerras, colheitas e sacrifícios, havia também espaço para algo inesperado. A preguiça. Dias sagrados, onde o mandamento era claro: não fazer nada, nada mesmo. Nem rezas, nem danças, nem oferendas. Apenas descansar. Era como se o universo dissesse: hoje não. Me deixa em paz. Você passa os dedos pelas marcas da pedra. Algumas figuras têm olhos fechados, outras estão deitadas em redes. Tem uma, em especial, que parece estar abraçando um travesseiro. Um travesseiro de pedra, é verdade. Mas mesmo assim, você se identifica. Um fato curioso: em algumas representações astecas encontradas em códices, aparecem figuras reclinadas com expressões serenas, ao lado de glifos que representam o dia do descanso ritual. Os estudiosos ainda quebram a cabeça sobre o real significado. Alguns dizem que eram dias de purificação espiritual. Outros acham que era só uma desculpa muito bem embasada para tirar um cochilo coletivo. Historiadores ainda discutem se essas pausas eram estratégicas ou simbólicas. Há quem diga que serviam para sincronizar o calendário com os ciclos da natureza. Outros defendem que eram momentos sagrados de reconexão com os deuses. Mas você, deitado ali, começa a achar que os astecas só estavam cansados mesmo. E, sinceramente, você entende. Você se levanta e observa os detalhes do calendário. Cada dia tem seu próprio nome, sua própria personalidade. Tem o dia do jacaré, cheio de energia e começo. O dia do vento, leve e rápido. O dia do cão, fiel e misterioso. E então tem aqueles dias esquisitos, dias sem ação. Dias onde o tempo parece estar com o botão de soneca ativado. Como aquele domingo arrastado em que até abrir os olhos parece esforço demais.
E por mais estranho que pareça, esses dias lentos eram celebrados. Não com fogos ou grandes rituais, mas com silêncio, com pausa. Como se todo mundo combinasse. Hoje, o mundo vai girar devagar. E tá tudo bem. A ideia é até moderna se você pensar bem. Os astecas talvez tenham sido os primeiros a aplicar, na prática, o conceito de descanso produtivo. Em vez de correr sem parar, eles entendiam que o universo também precisava de fôlego e que nem tudo pode ou deve ser feito correndo. Tem uma teoria marginal, defendida por poucos estudiosos, que diz que esses dias lentos eram reservados para sonhos cerimoniais. Em outras palavras, dormir era um tipo de oferenda, um presente para os deuses. Não dormir por cansaço, mas como um ato espiritual. Sinceramente, você adoraria assinar esse contrato com o universo. Você encosta novamente na pedra e sente o peso suave da noite se espalhando pelos ombros. O som dos tambores agora é quase imperceptível, como um eco distante. O calendário brilha sob a luz pálida da lua e você começa a pensar. Talvez o tempo não precise de pressa. Talvez o segredo esteja em saber quando parar. Porque se, até os astecas, em meio a tudo aquilo, pirâmides, rituais, guerras e deuses exigentes, sabiam a hora de simplesmente deitar e fechar os olhos. Então você também pode. Você ainda está deitado ali, sentindo o frescor da pedra sob suas costas. O tempo parece ter desacelerado, ou talvez você esteja começando a entrar no ritmo dele. O calendário diante de você, imóvel mas vivo, gira em silêncio dentro da sua mente. E então, como num clique suave, você se vê caminhando por uma avenida ampla, ladeada por esculturas de pedra e grandes bandeiras de tecido colorido. Tudo está incrivelmente silencioso. O sol brilha, mas ninguém parece com pressa. É como se toda a cidade tivesse concordado em desacelerar, porque hoje é um dos dias dedicados à preguiça. Você escuta um murmúrio ao longe, não de pessoas, mas da própria cidade. O som dos tecidos se movendo com o vento, o arrastar dos chinelos de couro, o farfalhar das folhas das palmeiras. E tudo isso, como uma trilha sonora suave, vai guiando seus passos. Nesse dia especial, ninguém está trabalhando. As lojas estão fechadas, os mercados estão vazios, até os sacerdotes estão em casa, provavelmente tirando um cochilo merecido. Isso não é uma revolta nem um feriado comum. Isso é ordem divina, um comando sagrado gravado no calendário. Hoje você não faz nada. Você passa por uma senhora de idade deitada numa rede, com o rosto virado para o céu, sorrindo como se estivesse em plena conexão com o cosmos. Ao lado dela, uma criança segura uma folha grande de milho como se fosse um cobertor. Em outra casa, um jovem esculpe lentamente um pedaço de madeira, mas você percebe que ele para mais do que trabalha. O ritmo aqui é outro. Um ritmo de quem entendeu que o mundo continua girando mesmo se você não correr atrás dele. E por mais estranho que pareça, isso tem um nome: Nemontemi. Esses eram os dias vazios do calendário solar asteca. Eram 5 dias extras, inseridos entre o fim de um ano e o começo do outro. Só que, ao invés de celebração, eles eram cercados por respeito e até um certo medo. De acordo com os astecas, esses dias não pertenciam a ninguém. Eram momentos em que os deuses estavam em silêncio. Um vácuo temporal onde tudo podia acontecer ou absolutamente nada. Por isso, as pessoas se recolhiam. Evitavam tomar decisões, sair de casa ou fazer qualquer coisa que chamasse a atenção divina. Era um período de suspensão, de introspecção, de pausa cósmica. Historiadores ainda discutem se o Nemontemi era visto como maldito ou apenas neutro. Alguns códices tratam esses dias com temor, recomendando jejum e recolhimento.
Outros, no entanto, mostram representações de descanso e silêncio, sugerindo que esses dias também eram uma forma de reboot espiritual. Um reset necessário antes de começar de novo. Você entra em uma espécie de templo. Ele não é feito para rituais, mas sim para o descanso. Almofadas de palha trançada cobrem o chão. Cortinas leves se movem com o vento. No centro, uma tigela de barro emana um aroma quente de cacau. Um velho se aproxima, entrega a tigela a você e fala com voz baixa. Hoje, o tempo dorme, você bebe, e ele está certo. Curiosamente, essa ideia de respeitar os dias de incerteza não era exclusiva dos astecas. Muitas culturas pré-colombianas reconheciam que havia momentos em que era melhor ficar quieto. Em vez de ver o tempo como uma linha reta, eles o viam como algo vivo, com humores, vontades e ciclos. O tempo podia sorrir, mas também podia virar o rosto. E nesses dias, melhor não provocar. E aqui entra uma curiosidade pouco conhecida. Algumas aldeias menores aproveitavam o Nemontemi não só para descanso, mas para compartilhar sonhos. Isso mesmo. Pessoas acordavam e contavam uns aos outros o que tinham sonhado, acreditando que esses relatos formavam uma espécie de mapa do futuro coletivo. Era o noticiário onírico da comunidade. Se todo mundo sonhava com água, algo viria do rio. Se sonhavam com fogo, era bom reforçar os telhados. Você se acomoda em uma das almofadas, sentindo o calor do cacau se espalhar por dentro. Lá fora, o céu começa a escurecer devagar. As sombras se alongam com preguiça, como se até a luz estivesse respeitando o dia sagrado da pausa. Você pensa em como seria aplicar isso hoje? Imagine 5 dias no calendário em que ninguém pudesse trabalhar. Nenhum e-mail, nenhum boleto, nenhum só mais uma reuniãozinha. Seriam dias sagrados onde a única obrigação seria desacelerar. Talvez o mundo ficasse mais leve, ou talvez as pessoas surtassem. Difícil dizer. Mas você, agora, consegue ver a sabedoria escondida nisso. O velho retorna, se senta ao seu lado e conta uma última coisa antes de cochilar. Dizem que nesses dias o tempo caminha entre nós. Mas se você tentar olhar direto para ele, ele desaparece. Você sorri. A ideia de que o tempo tem pernas é divertida e um pouco assustadora, mas naquele instante faz total sentido. O templo escurece. Você deita. As batidas do seu coração se alinham com o silêncio da noite. Nada exige sua atenção, nada espera ser resolvido. O universo, por enquanto, te deu folga. Você desperta suavemente, não como quem acorda de um susto, mas como quem boia na superfície de um sonho morno. O templo está vazio agora, mas você não sente medo. Pelo contrário, há uma calma reconfortante no ar, como se o silêncio tivesse aprendido a te embalar. Você se levanta devagar, ainda sentindo o gosto do cacau nos lábios, e caminha até a saída. Lá fora, o céu está tingido de tons de âmbar, como se o pôr do sol tivesse decidido demorar mais um pouco só para te agradar. E então, você vê algo curioso. Uma pequena procissão vindo em sua direção. Pessoas de todas as idades andam, devagar, quase em câmera lenta, segurando o que parecem ser travesseiros, cobertores e redes. Um homem carrega uma almofada enorme como se fosse um troféu olímpico. Outra mulher arrasta uma esteira com todo o orgulho do mundo. Aonde eles vão? Você segue o fluxo e descobre que, nesse dia específico, a comunidade celebra o Festival do Deleite Lento, um ritual quase secreto dedicado ao dom sagrado de fazer nada, com maestria. Diferente do Nemontemi, que tem uma aura de silêncio. Respeitoso, esse festival é mais alegre, embora continue absolutamente relaxado. Ele não gira em torno de festas, música ou dança. Aqui, o celebrar é entendido como honrar o corpo e o tempo. E como se honra isso? Dormindo, comendo devagar
e evitando absolutamente qualquer tipo de produtividade. Sim, você está em uma celebração onde roncar em público é sinal de respeito aos deuses. O festival é organizado por um pequeno grupo de sacerdotes conhecidos como os Filhos da Névoa. Eles não fazem sermões. Eles apenas deitam. Literalmente. Eles demonstram o sagrado através da inércia. Uma das sacerdotisas mais velhas é chamada de Rainha do Bocejo. E há um mito local de que seu bocejo é tão poderoso que já fez um jaguar dormir em pé. É claro que isso pode ser exagero, ou não. Historiadores ainda discutem se esses sacerdotes existiram de verdade ou se são apenas uma sátira cultural à hiperatividade da elite guerreira. Mas você começa a entender que, nesse universo, a linha entre o sagrado e o sarcástico é deliciosamente tênue. Você se acomoda junto ao grupo. Um jovem aprendiz de Filho da Névoa te oferece uma colher de uma pasta morna feita de milho e mel. Ele diz: é comida de cochilo, não precisa mastigar. Você aceita. Ela derrete na sua língua como se tivesse sido feita por nuvens. A cada momento você percebe como esse povo entendia que a lentidão não era preguiça. Era uma arte, um gesto de resistência. Uma forma de honrar o que vive dentro do corpo quando ele não está correndo atrás de prazos ou fugindo de ameaças. Porque o corpo parado revela coisas que só o silêncio pode traduzir. E aqui vai uma curiosidade estranha. Em algumas aldeias astecas mais afastadas, os dias dedicados ao repouso não permitiam nem que os cães corressem. Sim, os cachorros eram amarrados em cordas longas só para garantir que até eles pegassem leve. Porque dizem, se até o seu cão está ansioso, você precisa repensar sua vida. Você olha em volta. Um grupo de crianças brinca de ver quem consegue ficar mais tempo deitado sem se mexer. Uma mulher ganha o prêmio do cochilo mais profundo e recebe uma flor colocada suavemente atrás da orelha. Um ancião conta que em tempos antigos havia quem tentasse burlar esses dias sagrados para continuar trabalhando e que essas pessoas acabavam sonhando por semanas seguidas, presas no mundo dos sonhos como punição. De novo, é difícil saber se isso era crença ou um jeito muito eficaz de garantir folga coletiva. Você começa a pensar, o que aconteceria se esse tipo de festival existisse hoje? Um evento anual onde todo mundo fosse obrigado a desacelerar. Sem networking, sem produtividade tóxica, sem aqueles vídeos que dizem acorde às 5 horas e domine o mundo. Ao invés disso, você ganharia medalha por fazer um bom nada. Talvez as pessoas ficassem menos cansadas. Ou talvez quebrassem no segundo dia e implorassem por uma planilha. Nunca saberemos. Mas você já está torcendo para o próximo festival do deleite lento acontecer no seu calendário também. O céu escurece, mas há tochas suaves iluminando a área onde todos repousam. Uma música baixa, tocada com flautas de barro, preenche o ambiente com um ritmo tão lento que parece feito por gente sonâmbula. E você começa a perceber, esse não é um momento qualquer. É uma resposta filosófica ao excesso de velocidade da vida. Um lembrete ancestral de que talvez, só talvez, viver não seja a mesma coisa que correr. Você deita novamente, dessa vez sobre uma esteira macia. Ao seu lado, um velho boceja alto e sorri. Esse foi meu bocejo mais bonito do ano, ele diz, com a mesma satisfação de quem acabou de terminar uma maratona. Você dá risada. E é isso. A risada, o calor, a pausa. Nada mais importa agora. Porque às vezes o universo não precisa da sua pressa. Você acorda com a luz suave do amanhecer filtrando-se por entre as folhas. Não é uma luz que te empurra para fora do sono, mas sim uma que parece sussurrar. Fica mais um pouco. O festival do deleite lento ainda não terminou. Na verdade, você percebe que ele não tem um fim claro. As pessoas apenas vão, aos poucos, voltando ao ritmo normal.
como um rio que reencontra sua corrente depois de formar um lago. Enquanto você se espreguiça, uma jovem com o rosto pintado em espirais azuis se aproxima e diz que hoje é o dia de Tepeolotl, o senhor do eco e das montanhas. A divindade com o nome impronunciável. Vamos ser sinceros, você vai chamar ele de TP até o fim da viagem. Não é só dono dos trovões distantes, mas também do silêncio entre os sons. E como os filhos da névoa adoram lembrar, o eco só nasce depois da pausa. Você acompanha a jovem até um círculo de pedras em meio à mata. Lá, outros participantes do festival se reúnem para ouvir absolutamente nada. Sim, é um ritual de escuta profunda. Você se senta, em silêncio, passa um tempo, e mais tempo. E quando finalmente o vento passa por entre as árvores, produzindo um som sutil, todos sorriem. Esse é o eco sagrado. O som que você não controla, mas que responde. E aqui vem o fato curioso. Os astecas realmente acreditavam que o eco era a voz dos deuses repetindo apenas o que vale a pena ser dito. Então, cuidado com o que você grita por aí. Enquanto isso, um velho sacerdote se aproxima de você e entrega uma pequena concha. Ele diz que ela carrega os ecos de gerações passadas. Você a encosta ao ouvido e ouve. Nada. Mas de alguma forma, é o tipo de nada que te preenche. Como quando você encontra um amigo e não precisa dizer nada, só ficar junto. Nesse momento você se pergunta se não está ficando místico demais. Mas aí se lembra que está em um lugar onde preguiça virou ritual e cochilo virou prêmio. Você decide se entregar. Afinal, a vida moderna oferece muitas coisas, mas dificilmente te oferece uma concha cheia de silêncios sagrados. O grupo começa a caminhar lentamente até uma clareira onde será realizado o desfile da imobilidade. Isso mesmo, um desfile onde ninguém pode se mexer muito rápido. Os participantes andam tão devagar que até uma tartaruga de meia idade pareceria apressada. Uma das figuras mais reverenciadas é uma senhora que, segundo a tradição local, levou 2 horas para atravessar o templo inteiro sem derrubar uma única gota do chá que segurava. Uma lenda viva. Historiadores ainda discutem se essa prática tinha um propósito ritual verdadeiro ou se era uma forma astuta de criar coesão social entre os mais idosos e os muito jovens, permitindo que todos participassem igualmente de uma cerimônia. Mas olhando agora para os rostos plenos ao seu redor, você suspeita que mesmo que tenha começado como uma piada, acabou virando verdade. Você participa do desfile. Passos lentos. Respiração profunda. Um mosquito pousa no seu braço e, por respeito ao ritmo sagrado, você não espanta. Ele também merece viver o momento, pensa você, embora em seguida se arrependa levemente da generosidade. No final da procissão, há um altar decorado com penas de quetzal, flores dormideiras e pequenos pedaços de obsidiana polida. Você coloca a concha ali. Um gesto simbólico, mas que te faz sentir parte de algo que começou muito antes de você e que, com sorte, vai continuar muito depois. Mais tarde, durante a cesta coletiva, todos se reúnem em uma sombra, grande como um abraço. Alguém canta uma melodia tão baixa que parece ter sido feita só para os sonhos. E você, de olhos fechados, sente que está no lugar certo, no tempo certo, na velocidade certa. É então que uma criança cochicha perto de você. Amanhã é o dia da tartaruga celeste. Eles dizem que ela aparece só quando todos dormem ao mesmo tempo. Você sorri, meio cético, meio esperançoso. Porque neste mundo, onde até o bocejo tem importância espiritual, quem ousaria duvidar de uma tartaruga estelar? A noite chega como uma prece não dita. A clareira onde todos repousavam agora está coberta por pequenas luzes, não velas, não tochas, mas vagalumes em sincronia absurda,
como se também participassem do Festival do Deleite Lento. Dizem que os mais antigos conseguiam se comunicar com esses seres luminosos, usando pensamentos suaves. Isso soa como lenda, mas hoje tudo parece possível. Você está deitado, coberto com uma manta leve, quando alguém sussurra que a tartaruga celeste apareceu. Claro, você ri, mas olha para o céu, só por desencargo. E lá está. Um grupo de estrelas formando uma figura que lembra, de fato, uma tartaruga. Devagar, ela atravessa o céu. Não como uma constelação fixa, mas como se o próprio cosmos estivesse se arrastando em câmera lenta, só para combinar com o clima. Você não sabe se está sonhando ou acordado. E talvez isso não importe. No meio desse estado entre vigília e sonho, você ouve novamente a voz do velho sacerdote. Mas agora ela vem de dentro de você. Ele diz: você não precisa fazer tudo. Agora, o mundo também respira em ciclos. O milagre do descanso é que ele reconstrói até o que você esqueceu que perdeu. O coração que bate devagar ouve mais coisas. E o tempo, quando desacelera, te devolve coisas que a pressa roubou. Você começa a entender. O festival não era apenas um evento isolado, mas um treino espiritual. Uma forma de redescobrir o tempo interior. O tempo que não tem horas, não tem metas, não tem checklists. O tempo que mede a vida por intensidade, não por produtividade. Lá no fundo, talvez o povo mexica soubesse que o descanso é revolucionário, que a contemplação é um ato político, que existe coragem em parar, em não responder, em não reagir, em apenas ser. E isso te transforma. Você sente sua respiração como um rio calmo, o corpo inteiro em paz, a mente pela primeira vez em muito tempo não tentando fugir de si mesma. Você finalmente entendeu o convite: habitar-se. Quando o sol do novo dia começa a nascer, os participantes do festival não acordam, eles emergem. Como se estivessem voltando de um mergulho fundo. Uma mulher idosa se levanta com os olhos úmidos e diz: sonhei que meu avô me abraçava. Ele faleceu faz décadas. E todos a acolhem, como se o sonho fosse um presente coletivo. Você sente vontade de chorar. Não por tristeza, mas por beleza. Porque talvez, nesse mundo, beleza seja simplesmente aquilo que te faz querer desacelerar. Ao se despedir do templo, o mesmo sacerdote se aproxima e entrega a você um pequeno objeto. Uma pedra esculpida em forma de coração dormindo. Ele diz: leve isso com você. E sempre que quiser correr, lembre-se de que a alma chega atrasada quando o corpo vai depressa demais. Você segura a pedra. Ela é quente, não por causa do sol, mas como se tivesse absorvido cada sonho, cada cochilo, cada silêncio sagrado do festival. Você parte dali transformado, mais lento, mais inteiro. E antes de ir, você deixa uma pergunta gravada na entrada do templo, como é tradição entre os que participaram pela primeira vez. Se eu parar, o que finalmente vai me alcançar? A pedra com a pergunta ficará ali por anos, até que um novo visitante leia, desacelere e talvez pela primeira vez ouça sua própria resposta. Fim do festival. Mas talvez começo de outro tipo de vida. Você caminha por uma trilha de pedras gastas pelo tempo, seguindo as pegadas de quem veio antes. Milhares de passos que, como o seu agora, não tinham pressa. O festival do deleite lento ficou para trás, mas deixou uma semente plantada na sua forma de perceber o mundo. E é assim, mais silencioso por dentro, que você chega a um novo lugar do calendário, o dia da preguiça cósmica. Sim, é real. E não tem nada a ver com ficar deitado assistindo séries o dia todo. Embora sejamos honestos, isso também tenha seu valor. No calendário asteca, dias como esse não eram considerados inúteis. Muito pelo contrário.
Eram vistos como dias em que o próprio universo se recusava a trabalhar, como se os deuses tivessem declarado uma greve sagrada. Nada de chuva, nada de colheita, nada de guerra. Só pausa, só existência. Você se senta num degrau largo de pedra. Ao seu lado, uma mulher anciã explica com voz doce: neste dia, o sol também descansa. Ele caminha mais devagar no céu, e se você prestar atenção, até os pássaros evitam cantar. Alto demais. É como se tudo respirasse junto, como se o cosmos estivesse cochilando. É difícil saber o que é verdade ou metáfora, mas o ar parece mais espesso. As sombras se arrastam com calma. Até os insetos parecem menos interessados em zumbir. É como se o mundo estivesse envolto em um cobertor de silêncio. Nesse clima, os mexicas praticavam o que chamavam de retorno à lentidão essencial. Ninguém era julgado por não fazer nada. Aliás, tentar ser produtivo nesse dia era quase uma ofensa espiritual. Havia até um ditado antigo, meio brincalhão: a pressa hoje não chega nem na esquina. Você observa um grupo reunido sob uma grande árvore, participando de um ritual curioso. Eles se deitam em círculos, olhos fechados, e murmuram pequenos fragmentos de sonhos, não para interpretá-los, mas para senti-los outra vez. É como se cada memória onírica fosse uma carta enviada por uma parte esquecida de si. Um homem compartilha: sonhei que o tempo era feito de areia que escorria para cima. E todos riem com gosto. Ninguém tenta explicar. Porque aqui, explicação atrapalha da poesia. Você decide participar também, fecha os olhos. E quando fala, sua própria voz te surpreende. Sonhei que eu era uma planta e crescia quando alguém me tocava com ternura. Silêncio, sorrisos, um aceno de cabeça. Você sente algo se abrir dentro de si. Uma parte que talvez nunca tivesse tido espaço para florescer. O dia passa devagar, como deveria, e você ouve uma frase sussurrada por alguém que pode ou não estar ali. A preguiça dos deuses não é pecado, é sabedoria. Historiadores ainda discutem se esse dia específico tinha mesmo designações oficiais no calendário, ou se era mais um costume popular que ganhou status com o tempo. Alguns dizem que era um presente do deus Tezcatlipoca, o espelho fumegante, para que os humanos lembrassem de que nem tudo precisa ter utilidade. Outros juram que o dia foi incluído como compensação, quando um erro de cálculo fez o ano ter um dia a mais. Um erro sagrado, como chamavam. Mas o mais curioso é que, em algumas versões do calendário, esse dia não tem número nem nome. Ele simplesmente existe, fora do tempo comum, como um suspiro entre dois compromissos. Você se levanta, sente o chão debaixo dos pés. O corpo parece mais pesado, mas não de cansaço, de presença. É como se cada célula estivesse se lembrando de que é viva. Ao entardecer, as famílias se reúnem para o jantar dos mínimos. Um banquete silencioso em que só se servem alimentos suaves, colhidos no próprio dia, sem fogo, sem sal. Raízes, frutas, folhas, tudo cru, tudo inteiro. O objetivo? Comer como os primeiros seres. Antes das receitas, antes do fogo, antes da pressa. Alguém mastiga um pedaço de yuca e comenta: assim deve ser o sabor do início do mundo. Você mastiga devagar. E talvez concorde. A noite chega sem alarde. O céu, um manto de estrelas preguiçosas que piscam com intervalos irregulares. Você se deita no chão frio, envolto em um poncho grosso, e antes de dormir, escuta um último ensinamento ecoar do templo mais próximo. Quando você desacelera, o mundo revela seus detalhes secretos. O vento deixa de ser barulho e vira história. A folha caindo vira espetáculo. E o tédio vira oração. Você dorme sem perceber, como se fosse puxado gentilmente por uma correnteza invisível. E pela primeira vez em muito tempo,
sonha com nada. E mesmo o nada é precioso. Você acorda com uma luz tímida atravessando as pálpebras. Não é o sol batendo direto. É aquele brilho refletido de uma poça ou talvez de uma parede de barro polido. Uma luz que não tem pressa, que parece perguntar: acordar pra quê? Mas você acorda mesmo assim e logo percebe, é o dia do teto de estrelas. Sim, esse era o nome. Poético demais para você levar a sério logo de manhã, até lembrar do que aprendeu ontem. Nos dias sagrados de preguiça, tudo é exageradamente simbólico, inclusive o céu. Nesse dia, segundo o calendário azteca, os humanos eram convidados, ou melhor, provocados, a passar o máximo de tempo possível olhando para cima. Era quase um mandamento. Ergue a cabeça, criatura. O mundo não é só chão e obrigação. Você sai de onde passou a noite, ajeita os cabelos com os dedos, talvez pela primeira vez em 2 dias, e caminha em direção a um campo aberto. Há esteiras estendidas, redes improvisadas e gente inteira deitada de barriga para cima, encarando o céu como se fosse uma tela de cinema cósmico. E o mais incrível, ninguém fala. É uma espécie de pacto silencioso, só o som do vento e, às vezes, um ronco leve, porque, claro, olhar para cima também convida ao cochilo. Você se deita. A grama faz cócegas atrás da orelha. Uma formiga escala seu braço com a confiança de quem conhece cada centímetro. E então, o céu. Tonalidades de azul que os designers modernos lutariam para nomear. Nuvens feitas com a preguiça de um pincel molhado. E o sol? Ah, o sol. Um disco de ouro tímido, como se estivesse apenas passando por ali, sem querer incomodar. Um jovem ao seu lado sussurra, quebrando a regra do silêncio, mas só um pouco. Dizem que nesse dia, os deuses dançam em cima do céu, por isso ele balança devagar. Você sorri, sem abrir a boca, porque você quer acreditar. Durante esse dia, os astecas praticavam um ritual chamado o descanso do olhar. Era simples e estranho. Olhar fixamente para o céu até o pensamento desacelerar. Alguns chamavam isso de meditação, outros de loucura temporária. Historiadores ainda discutem se essa prática tinha origem xamânica ou se era apenas mais uma desculpa para não fazer nada. Mas uma desculpa bem elaborada. E como sempre, há aquela curiosidade inesperada. Em alguns registros pictográficos, esse dia era representado por uma figura humana com o pescoço absurdamente longo, apontando para um céu estrelado com olhos arregalados. Alguns especialistas acham que isso era simbólico. Outros acham que foi só um escriba com senso de humor peculiar. Você se pergunta quantas vezes na vida moderna você realmente para olhar o céu. Não só ver, olhar mesmo, como quem lê uma carta escrita pelas nuvens. E sem perceber, sua mente começa a listar formas ali em cima. Um coelho, um rosto, um controle remoto flutuando. Ok, talvez esse último tenha sido forçado. Quando a noite chega, o céu se transforma numa verdadeira tapeçaria de pontos brilhantes. E agora? O dia do teto de estrelas mostra seu nome por completo. As famílias se reúnem novamente, mas não para comer ou conversar. Elas sobem em colinas, levam cobertores, deitam-se lado a lado e apontam as constelações. Cada uma com um nome diferente do que você aprendeu na escola. Nada de Órion ou Cassiopeia. Aqui é o lagarto que fala, a canoa escondida e, claro, a famigerada estrela da soneca, aquela que só aparece quando ninguém está olhando. Você ouve uma explicação divertida. Essa estrela só se mostra quando o olho não está tentando. É por isso que crianças veem mais do que adultos. Uma senhora coloca um cristal entre os olhos e o céu e diz que aquilo muda tudo. Você testa. E, incrivelmente, muda mesmo. Ou pelo menos você acredita que sim. É nesse clima que alguém
recita um ensinamento antigo. Olhar para cima é lembrar que você é pequeno, mas também que faz parte do imenso. Você sente isso, não como humilhação, mas como um alívio. Finalmente, não é seu trabalho resolver tudo. O mundo gira com ou sem sua agenda de segunda-feira. Você cochila no meio das constelações, com o barulho distante de uma flauta de osso. O céu, com seus pontos piscantes, embala seus sonhos como se fosse uma tela cheia de segredos. E no último momento, antes de adormecer, você jura que vê algo dançando lá em cima. Talvez o próprio Tezcatlipoca fazendo piruetas, ou talvez só o brilho tímido da estrela da soneca. Você desperta com o som leve de uma pena varrendo o chão. Não uma vassoura. É literalmente uma pena, daquelas longas, coloridas, que os sacerdotes usavam para purificar o ar, espantar maus espíritos e, ocasionalmente, fazer cócegas em quem dormia demais. Sim, hoje é o dia do corpo macio. Não, você não entendeu errado. Segundo o calendário asteca, havia um dia inteiro dedicado à suavidade do corpo, ao descanso dos músculos e à rejeição de qualquer forma de tensão. Era o antebraçadeira, o inimigo do abdominal, o arquétipo de tudo o que sua academia moderna odeia. Você se senta, ou melhor, se desmancha sobre uma manta de algodão e sente uma estranha ausência de peso. Tudo no ar parece mais lento, inclusive você. Neste dia, os templos eram transformados em spas sensoriais. Nada de sangue, sacrifícios ou tambores. Apenas silêncio, aromas de ervas, óleos corporais e uma quantidade insana de almofadas. Alguém se aproxima e murmura com a entonação de um monge ASMR. Hoje você não anda, você flutua. Você tenta rir, mas acaba bocejando no meio. E bocejar, você descobre, é uma das formas sagradas de saudação nesse dia. Nas casas, as famílias se cobriam com tecidos feitos de fibras vegetais macias, uma tradição que os arqueólogos chamam de protocobertor. Os tecidos eram passados de geração em geração e só podiam ser usados neste dia específico. Alguns eram tão antigos que vinham com suas próprias histórias bordadas, literalmente, uma espécie de storytelling têxtil. Você experimenta um desses tecidos e sente um arrepio bom. O cheiro lembra milho fresco e fumaça distante, como se sua avó tivesse se escondido nas fibras só para garantir que você dormisse bem. Historicamente, os registros apontam que o dia do corpo macio servia para restituir a energia vital pela via do repouso absoluto. Uma frase bonita para dizer: tire um cochilo, criatura, mas não era só descanso, era quase performance. Um teatro do relaxamento. Havia competições de quem conseguia ficar mais tempo imóvel sem dormir, desfiles de quem usava a túnica mais macia. E, pasme, até uma prática que hoje lembraríamos como massagem coletiva. Sim, você deita numa pedra aquecida ao sol e sente mãos habilidosas passarem óleos por seus ombros. Os movimentos são tão lentos e suaves que parece que o próprio tempo está passando por ali, escorregando com cheiro de manjericão e seiva de árvore. E claro, como em toda boa tradição asteca, há espaço para exagero simbólico. Em uma escultura encontrada na região de Tepoztlán, há um homem retratado como um boneco de milho, com pernas dobradas como panquecas e braços caídos como toalhas molhadas. Alguns estudiosos acreditam que isso era uma sátira ao dia do corpo macio. Outros acham que era só um artista com sono. Você caminha, ou tenta, mas tudo no seu corpo parece querer dizer: volta. As pernas protestam, os ombros ignoram a gravidade com prazer. Até seus olhos traidores começam a fechar sem aviso. Você então participa de um ritual curioso, o Tonal Cuicatl, o canto do corpo. Não se canta com a voz, mas com o movimento leve, como se o corpo inteiro fosse uma flauta silenciosa.
Os sacerdotes ensinavam que nesse dia a linguagem era feita de alongamentos suaves e bocejos rítmicos. Você vê um grupo dançando em câmera lenta. E por dança, entenda, se balançar para frente e para trás como quem tenta se levantar da cama sem querer realmente levantar. Você entra na onda e, estranhamente, sente que isso te conecta a algo maior, como se o universo também tivesse seus dias de indisposição. Há também uma bebida especial, o chocolate silencioso. Diferente das bebidas cerimoniais amargas, essa versão era doce, morna, servida em conchas. O segredo era bebê-la sem pressa, com os olhos fechados, ouvindo apenas o som do próprio estômago suspirando. E então, como em um bom episódio de série com orçamento poético, o dia termina com uma cerimônia de escuta. Os mais velhos sentam no centro do vilarejo e contam histórias, mas não contam com palavras, apenas com gestos lentos, toques no chão, suspiros. E todos, inclusive você, entendem. Uma criança encosta a cabeça no seu braço. Um velho sorri, sem mostrar os dentes. Um cachorro dorme no seu pé e você, enfim, aprende. Às vezes o corpo precisa parar completamente para lembrar que ainda está vivo. Você abre os olhos lentamente para o brilho tênue de uma manhã que parece pedir calma. O dia do corpo macio acabou, mas no calendário asteca você percebe que o próximo dia também tem uma fama curiosa, o dia da preguiça profunda. Prepare-se para um ritual que vai além do simples descanso. Aqui, o conceito é quase filosófico. É um convite para abraçar a lentidão, não só do corpo, mas da mente. Neste dia, os astecas acreditavam que a preguiça era uma força sagrada. Não um defeito ou uma fraqueza, mas uma pausa essencial na grande dança do cosmos. A palavra que usavam para descrever esse tempo traduzia algo como recolhimento consciente. Você se vê envolto em um manto de silêncio que pesa mais que qualquer pedra, mas é acolhedor. Quase como ser puxado para dentro de um casulo quente. Nas casas, as pessoas evitavam fazer barulho, especialmente passos. Andar era proibido. Para alguns, o toque dos pés no chão poderia atrapalhar o fluxo de energia do descanso. Alguns historiadores ainda discutem se essa proibição abrangia até o ato de se levantar da cama ou se apenas os movimentos lentos já bastavam para satisfazer a tradição. Você se senta, ou melhor, deixa seu corpo se acomodar numa almofada de algodão recheada com ervas de lavanda, cedro e algo que lembra canela. O aroma é tão suave que quase sussurra histórias antigas direto no seu nariz. É como se você pudesse ouvir os sussurros dos ancestrais, te dizendo para não apressar nada hoje. A preguiça, aqui, é ritualizada com um chá especial, feito com flores de maracujá e um toque secreto de mel. Dizem que o mel tinha que ser colhido numa certa época do ano, quando as abelhas estão mais calmas, um detalhe que faz você imaginar esses pequenos insetos com roupinhas de monge em miniatura. Um pensamento ridículo que traz um sorriso. Enquanto saboreia o chá, você percebe que o tempo começa a se dilatar. Você não apenas para, você parece existir numa bolha de suspensão. Se alguém passasse por você, poderia jurar que está congelado no tempo. E talvez esteja, porque os astecas, em suas festas, criavam essa ilusão com cerâmicas e máscaras para simbolizar o eterno descanso. Você lembra então de um fato curioso. O calendário tinha um símbolo especial para este dia, chamado o caracol sonolento. Era um caracol gigante, com olhos semicerrados, carregando sua casa devagar sobre a espiral do tempo. Você tenta imaginar um caracol gigantesco andando tão devagar que a própria preguiça parecia acelerada perto dele. Nos debates acadêmicos, muitos ainda tentam entender se o dia da preguiça profunda era uma prática religiosa genuína
ou uma espécie de sátira ritualizada, uma forma dos sacerdotes alertarem contra o excesso de trabalho ou o esgotamento. Isso dá um tom engraçado para você. Será que eles também tinham um meme antigamente? Você decide se entregar a esse momento, consciente de que a preguiça pode ser uma ferramenta de cura. De repente, o mundo parece mais silencioso, menos urgente. O ritmo da sua respiração desacelera e você se dá conta de que o maior presente do dia é a permissão para simplesmente ser, sem pressa, sem cobranças. Você ouve ao longe um canto suave, uma melodia sem pressa que parece embalar a própria terra. É o canto do tempo lento, uma canção que os antigos entoavam para sincronizar o coração com o pulso da natureza. Um fato curioso: dizem que o canto mudava dependendo do vento e do movimento das nuvens, como um rádio natural sintonizado na frequência do céu. Ao final do dia você se sente renovado, apesar da lentidão, e começa a compreender algo que talvez só o calendário asteca poderia ensinar: que em meio ao movimento frenético do mundo, há dias feitos para se desconectar, para se permitir um respiro profundo e cheio de sentido. Você fecha os olhos e permite que a serenidade te envolva, sabendo que amanhã, quando o sol nascer, trará um novo ritmo para o seu corpo e sua mente. Você desperta com a lembrança suave do dia da preguiça profunda ainda pairando no ar, quando percebe que o calendário asteca reserva a você uma surpresa: o dia da inspiração lenta. Não é ironia, é uma pausa para a criatividade, mas no seu ritmo mais tranquilo, quase preguiçoso. Neste dia, você está convidado a deixar que as ideias brotem sem pressa, como uma semente germinando na terra molhada, sem forçar o crescimento, sem ansiedade. É um momento sagrado para a mente, um convite para apreciar a lentidão do pensamento. Você se acomoda em um lugar confortável, talvez perto de uma janela que deixa entrar a luz dourada do sol poente. O ambiente é decorado com imagens de jaguares e águias, animais que na mitologia asteca representam poder e visão. Mas hoje você os vê em uma versão zen, como se estivessem deitado na rede, tomando um chá calmante. Historiadores ainda discutem se o dia da inspiração lenta tinha alguma ligação direta com os rituais artísticos do povo asteca, ou se era uma criação posterior para simbolizar a importância do descanso mental na criatividade. Você observa que os artistas astecas usavam um pigmento especial chamado cochinilla para suas pinturas, um vermelho vibrante feito a partir de insetos esmagados. Uma curiosidade meio cruel, você pensa, mas a beleza do resultado compensa o sacrifício, afinal, a arte não nasce fácil. Durante o dia da inspiração lenta, os templos eram transformados em ateliês improvisados. As pessoas se reuniam para ouvir histórias, trocar ideias e criar objetos decorativos sem pressa, quase em estado meditativo. Em vez de pressionar a mente, os sacerdotes incentivavam a observação tranquila da natureza. Você tenta desenhar algo, talvez uma flor ou um símbolo antigo, e descobre que ao desacelerar, até o seu traço melhora. Você até arrisca uma piada interna. A preguiça é a madrinha da criatividade. Que vergonha admitir isso. Os sons ao redor são suaves. O farfalhar das folhas, o canto esparso dos pássaros, o leve zumbido de uma abelha, que, por sinal, é símbolo de trabalho árduo, mas hoje também parece estar em modo soneca. No debate acadêmico, a controvérsia gira em torno da real influência desse dia na produção cultural asteca. Alguns sugerem que essa pausa era essencial para evitar a exaustão mental e física, enquanto outros acreditam que poderia ter sido um momento para fomentar a reflexão filosófica e espiritual. Você fecha os olhos por um instante e percebe o quão valioso é esse momento de pausa.
Até mesmo o universo parece respirar com você, como se a lentidão fosse um ingrediente secreto para a magia criativa. E assim, entre um bocejo e um rascunho meio torto, você entende que nem sempre é preciso correr atrás da inspiração. Às vezes, ela vem quando você menos espera, especialmente quando você se permite simplesmente ser. Você ainda sente o eco tranquilo do dia da inspiração lenta, quando o calendário asteca te guia ao que chamam de Dia do Descanso Conspiratório. Parece estranho, não é? Descanso conspiratório soa como um complô para dormir demais, mas aqui o significado é mais profundo. Um dia para descansar a mente e planejar, em silêncio, os próximos passos. Neste dia, você percebe que o descanso não é só físico, é também estratégico. Os antigos astecas sabiam que grandes decisões precisavam de momentos de pausa para maturar. É como se a preguiça fosse um aliado na arte da paciência e da reflexão. Você se imagina sentado em uma pedra, observando o horizonte sem pressa, enquanto o vento quente balança as folhas de uma árvore sagrada. Uma sensação de calma te envolve, e você sente que mesmo o universo está conspirando para que você desacelere e pense. Uma curiosidade peculiar. Dizem que, nesse dia, os sacerdotes usavam um tipo especial de fumo feito de ervas para ajudar na meditação e na contemplação. A erva era tão aromática que se espalhava pelas aldeias, fazendo até os guerreiros mais agitados relaxarem, pelo menos por algumas horas. Historiadores ainda discutem se o descanso conspiratório tinha alguma função prática na política asteca, ou se era um rito simbólico para fortalecer o espírito antes de grandes batalhas ou decisões. Você imagina os nobres em seus trajes cerimoniais cochilando disfarçadamente enquanto arquitetavam planos. Enquanto você se entrega a essa atmosfera, sente que a mente desacelera, mas não para de trabalhar. Os pensamentos se tornam mais claros, mais organizados. Você até dá risada de si mesmo, imaginando um líder asteca bocejando durante uma reunião importante com um pezinho no travesseiro. Neste dia, os sons ao redor são quase sagrados. O farfalhar das folhas, o sussurrar do vento e o canto distante de um quetzal, pássaro que, segundo a mitologia, carrega a energia dos deuses. É um convite para que você ouça o silêncio, esse parceiro silencioso do descanso e da reflexão. Você percebe que, apesar de parecer preguiça, o descanso aqui é uma forma de potência. A pausa cria espaço para a criatividade, para a estratégia, para o crescimento interior. É como se a própria preguiça fosse uma força vital, que deve ser respeitada e cultivada. Enquanto o dia termina, você sente a cabeça leve, o coração calmo, e a certeza de que o descanso consciente é um presente raro e precioso. Afinal, até os maiores impérios precisaram desse tempo para sonhar e planejar. Você se ajeita no travesseiro, deixando que a serenidade desse dia te acompanhe até o sono. Amanhã, o ciclo continua, mas por enquanto é hora de celebrar o poder sutil da pausa. Você mal terminou de se entregar ao repouso do dia do descanso conspiratório, quando o calendário asteca te conduz ao que chamam de Dia do Bocejo Sagrado. Soa engraçado, né? Um dia inteiro dedicado a bocejar, como se fosse um ritual de conexão com os deuses do relaxamento. E de certa forma, é mesmo. Você está em um templo aberto, com colunas altas esculpidas em pedra que refletem a luz quente do sol da manhã. O ar está pesado com um aroma de copal queimado, aquele incenso que os astecas usavam para purificar e conectar o mundo terreno ao divino. Tudo isso enquanto as pessoas ao seu redor bocejam em coro, como uma orquestra preguiçosa. Historiadores ainda discutem se o dia do bocejo sagrado realmente existiu ou se é uma invenção poética de cronistas posteriores tentando dar sentido à importância da pausa. Afinal, o bocejo é contagiante e inevitável,
como aquela vontade de cochilar depois do almoço, sabe? Uma curiosidade que você acha quase engraçada. Os astecas acreditavam que o bocejo ajudava a liberar o mau espírito do corpo, ou seja, não era apenas um sinal de sono, mas um exorcismo interno que renovava a energia. Então, bocejar não é preguiça, é uma limpeza espiritual. Quem diria? Você se imagina no meio daquela multidão, bocejando discretamente, ou talvez não tão discretamente assim, enquanto tenta não rir da situação. Se alguém me chamasse de preguiçoso hoje, eu mostraria a eles meu bocejo sagrado. Pensa você. O templo reverbera com sons suaves, o murmúrio do vento nas folhas, o canto distante de pássaros e, claro, o som dos bocejos que se espalham como ondas. Até um jaguar, mascote imaginário da sua mente, parece estar bocejando ao seu lado, quase pedindo para entrar na festa. Nesse dia, a preguiça ganha um toque divino e você se permite entrar nesse ritmo lento, quase meditativo, onde o tempo desacelera e o corpo encontra seu próprio compasso. Você sabe que amanhã terá energia de sobra, mas hoje o bocejo é rei. Você fecha os olhos e deixa o bocejo te levar, sentindo como se estivesse limpando não só o corpo, mas também a alma. Quem precisa de café quando se tem um bocejo sagrado desses? Você ainda está imerso na atmosfera tranquila do dia do bocejo sagrado, quando o calendário asteca te leva para o intrigante dia da rede e do lento abraço. Imagine um dia dedicado não só à preguiça, mas ao aconchego. Aquela arte de se enrolar numa rede e simplesmente deixar o tempo passar, como se ele não tivesse pressa alguma. Você se encontra deitado em uma rede pendurada entre duas árvores frondosas. O tecido se moldando ao seu corpo, enquanto a brisa leve faz a rede balançar suavemente. O som do vento brincando com as folhas cria uma trilha sonora calma, quase como um sussurro de conforto. Os astecas valorizavam tanto esse momento que acreditavam que a rede era um presente dos deuses para proteger o corpo e a alma, ajudando a conservar a energia para os desafios futuros. Aliás, a rede era tão essencial que até nobres e guerreiros a utilizavam, não só para descanso, mas para meditação. Historiadores ainda discutem se o uso da rede era exclusivo para o descanso, ou se também tinha conotações espirituais profundas, ligadas a sonhos e ao mundo dos mortos. Você imagina que, de qualquer forma, ela era uma desculpa perfeita para um cochilo prolongado, uma curiosidade para esquentar essa rede preguiçosa. O tecido era feito de algodão cultivado localmente, e os astecas usavam técnicas que hoje chamaríamos de slow fashion. Plantavam, colhiam e teciam com paciência, respeitando o ritmo da natureza. Nada de pressa para fazer uma boa rede. Enquanto você balança lentamente, sente o corpo relaxar e a mente desacelerar. Você sorri ao lembrar daquela vez em que tentou descansar numa rede e quase caiu porque estava distraído demais. Rede é para quem tem equilíbrio e preguiça na medida certa. Você pensa. Ao seu redor, o ar está cheio do aroma doce, das flores e da terra quente, e o som distante de um tantã tribal ecoa, marcando um ritmo lento que combina com o balanço da rede. Até o sol parece se mover mais devagar, como se estivesse respeitando esse momento de pausa sagrada. Você percebe que esse dia da rede e do lento abraço é uma celebração do tempo que você dedica a si mesmo, sem pressa, sem culpa. É um lembrete de que, às vezes, a maior coragem está em simplesmente deixar o corpo e a mente descansarem. E assim, embalado pela rede e pelo silêncio aconchegante, você se entrega a um cochilo preguiçoso, deixando o mundo girar devagar ao seu redor, enquanto o tempo por um instante parece parar. Você se levanta devagar da rede, ainda sentindo o balanço suave no corpo, quando o calendário asteca te leva ao chamado dia do banho morno e da preguiça justificada. Sim, um dia inteiro dedicado a cuidar de si com calma, envolvendo-se em águas mornas e aromas que parecem sussurrar:
Relaxe. Você merece. Você imagina estar em uma banheira improvisada feita de pedra, esculpida no centro de um jardim sagrado, com vapor subindo devagar e o som tranquilo de água corrente preenchendo o espaço. Ao seu redor, plantas medicinais e flores exalam um perfume doce e calmante, enquanto o sol acaricia sua pele. Os astecas, apesar da fama de guerreiros e conquistadores, tinham um cuidado especial com a higiene e a saúde, usando banhos rituais, não só para limpeza física, mas para purificação espiritual. Eles acreditavam que a água morna ajudava a liberar toxinas do corpo e a mente, promovendo o equilíbrio interno. Uma curiosidade peculiar. Algumas fontes históricas mencionam que os banhos eram acompanhados por sons de música suave e cânticos, quase como uma sessão de spa celestial. Você até se pega imaginando os sacerdotes com vozes afinadas, talvez desafinando só um pouco para aliviar a tensão. Historiadores ainda discutem se esses rituais de banho tinham também uma função social importante, servindo para fortalecer laços comunitários entre as pessoas que se reuniam para esses momentos de cuidado coletivo. Afinal, relaxar junto também pode ser uma arte. Enquanto você deixa a água quente envolver seus músculos, sente o peso do dia se dissolver lentamente. Sua mente se torna um lago calmo, refletindo apenas o que realmente importa. Você solta um suspiro profundo e pensa: por que não temos mais dias assim na nossa agenda moderna, hein? O som da água borbulhando e o aroma das plantas criam uma atmosfera que faz você querer prolongar esse momento até o infinito. Até o jaguar imaginário do seu pensamento parece querer mergulhar nessa banheira de paz. Neste dia do banho morno e da preguiça justificada, você aprende que cuidar de si mesmo não é um luxo, mas uma necessidade sagrada. E que a preguiça, quando usada para se restaurar, se torna um ato de amor próprio. Você fecha os olhos e deixa que a água morna lave não só o corpo, mas todas as preocupações, preparando-se para o que virá a seguir, com a tranquilidade de quem sabe que o descanso é parte da jornada. Você está quase no fim dessa viagem pelo calendário asteca, e agora chega o momento do dia da sesta divina e da preguiça honrada. Um dia que, se fosse hoje, talvez todos pedissem folga no trabalho. Porque aqui, a sesta não é só um cochilo. É um ritual sagrado que renova corpo e alma. Você se encontra deitado sob uma sombra generosa, talvez a de uma figueira ou de uma árvore sagrada que parece abraçar você com seus galhos, oferecendo uma sombra fresca e aconchegante. O calor do dia está presente, mas ameno. Um convite perfeito para fechar os olhos e deixar o tempo escorrer lentamente. Os astecas acreditavam que a sesta era fundamental para manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e o terreno. Era um momento em que as energias se alinhavam e as mensagens dos deuses podiam ser recebidas com mais clareza nos sonhos. Historiadores ainda debatem se esse costume influenciou outras culturas que hoje valorizam o descanso após o almoço. Uma curiosidade que te faz sorrir: dizem que, para alguns nobres, a sesta era acompanhada de música suave, tocada com instrumentos de corda, enquanto os servos cuidavam para que nada interrompesse esse momento sagrado. Preguiça chique, você pensa. Você sente o peso dos seus olhos pesando, o corpo afundando na maciez do chão coberto por folhas e flores secas. O som distante de pássaros e o zumbido leve de insetos completam essa trilha sonora natural que embala seu sono. Enquanto você repousa, percebe que essa pausa é mais do que descanso físico. É uma conexão profunda com a própria essência da vida, uma chance de ouvir o silêncio entre os barulhos do mundo. Você se permite sonhar, sabendo que ao acordar estará renovado, pronto para continuar sua jornada com energia e serenidade. E assim, neste dia da sesta divina e da preguiça,
Honrada, você aprende que a preguiça tem seu lugar sagrado e necessário, que descansar é um ato de coragem e sabedoria, que a vida ganha ritmo e harmonia quando damos espaço para a pausa. Você abre os olhos devagar, sentindo-se mais leve, e pensa com um sorriso. Talvez, só talvez, os astecas tenham entendido algo que ainda estamos tentando aprender. Com essa reflexão, você se levanta, pronto para seguir em frente, carregando consigo a paz desses dias dedicados ao repouso. Você agora se vê caminhando pela trilha lenta do tempo, chegando ao dia dos sonhos vagos e da preguiça inspiradora. Imagine que a preguiça aqui não é ausência de ação, mas uma pausa criativa, onde o devaneio é permitido e até incentivado. Você está sentado num penhasco imaginário, olhando para o horizonte onde o céu se mistura com o azul do lago sagrado. A brisa toca seu rosto, trazendo consigo o aroma de pinhas e terra molhada. Seus pensamentos começam a flutuar, vagando sem pressa, como folhas que dançam no vento. Os astecas tinham uma relação complexa com o mundo dos sonhos. Para eles, esse era um reino onde deuses e ancestrais podiam se comunicar com os vivos. Historiadores ainda discutem se as práticas de sonho lúcido já existiam naquela época, ou se eram apenas interpretações simbólicas dos eventos oníricos. Uma curiosidade fascinante. Relatos apontam que os sacerdotes às vezes induziam sonhos através de cantos e ervas numa espécie de viagem guiada para encontrar respostas para problemas da tribo. Você imagina um ritual meio spa místico com direito a incenso e sons hipnotizantes. Você se permite ficar nesse estado de sonolência criativa, onde ideias se formam como nuvens e se desfazem com a mesma facilidade. Essa preguiça, longe de ser inútil, é um momento fértil para a mente, onde o descanso e a inspiração se misturam. Enquanto você permanece ali, percebe que a preguiça inspiradora é um convite para desacelerar e deixar que as respostas apareçam no seu próprio tempo. Você se lembra do ditado "menos é mais" e sorri, pensando em quantas vezes tentou fazer tudo correndo e acabou não fazendo nada direito. O som do vento, o cheiro da natureza e o silêncio do momento criam um espaço seguro para essa entrega. E assim, nesse dia dedicado ao devaneio, você encontra um novo tipo de produtividade, aquela que nasce do descanso e da tranquilidade. Você levanta devagar, sentindo a cabeça leve, a alma leve, pronto para continuar sua caminhada com a mente mais aberta e o coração tranquilo. Você agora adentra o dia da lerdeza sagrada e da preguiça contemplativa, um dia que, no calendário asteca, era dedicado ao cultivo da paciência e da reflexão profunda. Imagine-se sentado em um espaço aberto, sob uma grande árvore cujos galhos formam um dossel tranquilo, filtrando a luz do sol em padrões suaves sobre sua pele. Aqui, a preguiça não é só sobre descansar, mas sobre desacelerar o ritmo frenético da vida para observar o mundo com olhos mais atentos. Você sente a brisa leve, ouve o canto distante de um pássaro e sente a textura áspera das folhas sob seus dedos. Cada detalhe é um convite à presença plena. Os astecas valorizavam a contemplação como uma forma de sabedoria. Historiadores ainda debatem até que ponto esses momentos eram usados para meditação espiritual ou para simples pausa mental entre as obrigações diárias. Talvez, no fundo, era um pouco dos dois, uma curiosidade que te surpreende. Dizem que alguns líderes astecas reservavam essas horas para ouvir os anciãos e refletir sobre decisões importantes, numa espécie de preguiça política que garantia decisões mais ponderadas, algo que talvez faltasse em nossos dias apressados. Você se permite sentir a lentidão sem culpa, percebendo como o tempo desacelera e cada pensamento ganha espaço para florescer. Aqui, a preguiça é um gesto de amor próprio, um reconhecimento de que você merece esse momento de calma.
Enquanto você observa a dança das folhas ao vento, percebe que a mente, quando em repouso contemplativo, pode descobrir soluções inesperadas e clarear dúvidas que pareciam insolúveis. Aquele problema que te tirava o sono talvez seja desfeito aqui, na serenidade da lerdeza. Você sente o peso do mundo um pouco mais leve e se dá conta de que, às vezes, a melhor forma de avançar é simplesmente parar e contemplar. É uma lição que, embora antiga, ainda tem muito a ensinar. Com um suspiro tranquilo, você se levanta, sentindo a energia renovada e o espírito mais calmo, pronto para o último passo dessa jornada asteca. Você chega agora ao último dia da sua jornada pelo calendário asteca, um dia que parece envolver todo o universo numa calma profunda e serena. É o dia da serenidade final e da preguiça abençoada. Um momento sagrado onde o descanso não é apenas permitido, mas celebrado como um dom divino, um presente para o corpo, a mente e a alma. Imagine-se em um amplo campo aberto, ao entardecer, onde o céu é um espetáculo de cores que você provavelmente só viu em filtros do Instagram. Laranja queimado, rosa suave, roxo quase mágico. A luz do sol se despede devagar, quase como se estivesse te dando um abraço silencioso e aconchegante. Você sente a grama macia sob seu corpo, como um colchão natural. E o ar fresco que entra pelos seus pulmões traz a sensação de um abraço da própria natureza. As folhas ao seu redor sussurram histórias antigas, embalando seu espírito com sons suaves e rítmicos que parecem compor uma canção só para você. Tudo conspira para que você se entregue ao momento, para que sua mente desacelere e seu corpo se permita simplesmente estar. Neste dia, os astecas não viam a preguiça como fraqueza, muito pelo contrário. Ela era um ato de reverência e, cuidado, um reconhecimento da importância do equilíbrio entre a ação e o repouso. Descansar era tão essencial quanto guerrear ou trabalhar nas plantações. Historiadores ainda debatem se esse dia era marcado por rituais específicos ou se era um tempo reservado para encontros familiares e celebrações em comunidades, mas todos concordam que era um tempo para honrar a pausa, para permitir que a energia fluísse de forma natural. E aqui está uma curiosidade que talvez você não espere. Relatos antigos sugerem que as famílias astecas se reuniam nesse dia para contar histórias, cantar canções e rir, como um verdadeiro feriado da preguiça. Diferente do que você talvez imagine, essa preguiça não era sobre o ócio vazio, mas um espaço sagrado para a conexão social e emocional. É como se, naquele dia, a preguiça se transformasse em um elo de união, fortalecendo os laços humanos enquanto o corpo descansava. Você sente essa energia sutil enquanto observa o céu mudar de cor. A temperatura cai lentamente, trazendo uma sensação confortável, quase como um cobertor invisível que envolve você e a tudo ao seu redor. O ar está impregnado com um cheiro terroso, misturado ao perfume delicado das flores noturnas que começam a se abrir, convidando a noite a se aproximar. Sua respiração fica lenta, cadenciada, e cada inspiração parece encher seu ser com uma tranquilidade profunda, enquanto a expiração libera qualquer tensão que você carregava sem perceber. Você se permite fechar os olhos por um momento e, ao fazê-lo, sente uma leveza que é quase mágica. É como se estivesse flutuando num espaço onde o tempo não existe, onde a única coisa que importa é essa sensação de paz e plenitude. Lembre-se de que os astecas tinham uma relação íntima com os ciclos naturais: o sol, a lua, as estações. Historiadores ainda discutem se o dia da serenidade final estava sincronizado com eventos celestiais específicos, talvez o pôr do sol mais longo do ano, ou uma fase particular da lua que representava renascimento e descanso. O que importa é que eles sabiam da importância de se alinhar com esses ritmos, respeitando o corpo e a mente. Enquanto você se deixa levar por essa atmosfera, percebe que a preguiça, longe de ser um fardo,
É um presente para recarregar as forças. Seu corpo se sente mais leve, sua mente mais clara e seu coração bate num ritmo tranquilo que parece conversar com o pulsar do universo. Cada músculo relaxa, cada pensamento encontra seu lugar e você sente uma profunda gratidão por essa pausa sagrada. Neste momento, imagine-se participando de uma dessas celebrações antigas, sentado em círculo com seus entes queridos. Vocês compartilham histórias que fazem o tempo parecer parar, cantam canções que falam de coragem e amor e riem juntos, alimentando uma conexão que é tão vital quanto o ar que respiram. Essa união é um lembrete poderoso de que a preguiça também pode ser um tempo de comunhão, um espaço para o amor crescer. Você percebe que esse dia não é só para repousar o corpo, mas para nutrir a alma. Que a serenidade final é, na verdade, um estado onde você encontra a si mesmo, sem pressa, sem pressão, apenas sendo. É um momento onde o mundo externo pode esperar e você se permite simplesmente existir. Você abre os olhos devagar, sentindo uma paz que nunca imaginou ser possível alcançar com tanta facilidade. O sol já desapareceu no horizonte e a noite se anuncia com suas estrelas tímidas, como pequenas luzes de conforto no vasto céu escuro. Você sente-se preparado para seguir seu caminho, sabendo que essa serenidade está dentro de você, pronta para ser acessada sempre que precisar. E quando você finalmente se levanta desse campo imaginário, carrega consigo a certeza de que o descanso é uma força, um ato de amor próprio e uma bênção que merece ser celebrada. Você entende que, às vezes, a maior coragem é saber parar, desacelerar e se entregar ao momento. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o seu corpo, confortável onde quer que esteja. Permita que essa calma se espalhe por você, preenchendo cada canto com luz suave e calor tranquilo. Deixe que essa sensação te acompanhe para longe, para onde os sonhos começam, embalando você num sono doce, profundo e restaurador. Você fez essa viagem com calma e atenção e merece todo o descanso do mundo. Que seus sonhos sejam serenos e que você acorde renovado, com a mente leve e o coração tranquilo para o novo dia que virá.